E aí, beleza? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como utilizar o lápis Blender e explicar quando é necessário, beleza? Vamos pro vídeo então? Recadinho rápido para você que tem interesse em aprender a fazer desenho realista do zero ou aperfeiçoar suas técnicas tanto no grafite, no carvão, mas também no desenho realista colorido com lápis de cor, 100% lápis de cor, pastel seco ou até misturando pastel seco e lápis de cor. Nesse mês de setembro, todos os meus cursos de desenho realista estarão em promoção, a melhor promoção que eu já fiz até hoje, para você poder conhecer um pouco melhor o meu trabalho e também saber um pouco mais como vai funcionar essa promoção. Basta você clicar aqui nesse primeiro link da descrição, me chama no WhatsApp que a gente troca uma ideia por lá. Eu te explico um pouco melhor. Quando que eu, particularmente, gosto de utilizar o lápis Blender? Geralmente, quando eu vou utilizar um papel mais texturizado. Esse aqui é um papel Fabriano 5, ele tem um grão um pouco mais rugoso, tem uma textura que é um pouco mais complicada para você fazer pintura com lápis de cor. Dá para utilizar o lápis Blender nele se você for utilizar um lápis de cor com mais pigmento, aqueles que podem correr o risco até mesmo de encerar a pintura se você não souber controlar bem a dosagem da quantidade da cera do lápis. Por exemplo, Prismacolor Premier, Supracolor Caran d'Ache, o Albrecht Durer Faber-Castell, que dentre alguns outros que você poderá se deparar. E não quer dizer que você terá que utilizar lápis Blender em todo qualquer desenho colorido, tá? Pelo contrário. Se for um lápis mais pigmentado e um papel com mais textura, o lápis Blender se encaixa legal. Mas se você estiver utilizando um lápis mais seco, tipo um Super Soft, um Polychromos, geralmente não é necessário você utilizar o Blender. Eu tenho aqui 3 lápis Blender de marcas diferentes. Esse aqui com extensor é da marca Devent, que eu gosto bastante. Eu tenho aqui um Caran d'Ache, ó, aqui eu tenho um Devent, tenho um Caran d'Ache e tenho um Prismacolor. E hoje eu vou estar testando com vocês aqui um pouco desses lápis, trocando ideia, batendo papo, um feedback sobre eles. Bom, como é que vai funcionar esse exercício? Eu vou começar com um lápis de cor. Esse aqui é um Albrecht Durer. Como é um papel mais texturizado, o lápis é mais pigmentado, lá, você consegue notar que vai ficando poroso. Aí você consegue perceber os poros do papel, os poros estão mais assim na horizontal, tá? Por isso que eu recomendo, quando você vai trabalhar com lápis mais seco, utilize um papel um pouco mais texturizado, tipo um Strathmore Bristol Velo, um Nostalgie, que não é um papel tão lisinho assim. Agora, para papéis mais lisos, aí eu já recomendo esses lápis tipo Albrecht Durer, Prismacolor, Luminance, Devent Lightfast, etc. Vamos utilizar agora um pouco do Blender da Devent pra gente poder ver o efeito que a gente vai alcançar. É misturar o pigmento do lápis. Qual que é a minha dica aqui? Quando for utilizar o Blender, vocês viram que eu fiz uma pintura com movimentos circulares mais na horizontal. Agora eu vou utilizar o Blender mais na vertical. Por quê? Porque eu vou conseguir fechar mais esses poros, selando mais a minha pintura sem ter necessidade de apertar o lápis. Bem de levinho aqui com o Blender, vou fazer de um lado sim, de outro não, vocês vão notar a diferença. E isso vai ficar bem perceptível. Para mim aqui particularmente já está visível, né, a diferença. A gente pode tirar algumas primeiras conclusões acerca desse teste aqui inicial. Vocês conseguem notar que o Blender selou mais a pintura do lado de cá onde eu passei, e do lado de lá onde não tem nada, ficou mais poroso. Eu também elevei um pouco mais a cor rosa. Vocês viram que ela ficou mais presente aqui, ó. Vamos testar um outro lápis aqui agora. Eu vou de Caran d'Ache Supracolor, controlando a leveza da mão. Quanto melhor você souber colorir também, melhor você vai conseguir fechar esses poros, né? Quando você faz uma pintura mais encurtada, né, um preenchimento mais encurtado, a tendência é você conseguir selar os poros do papel só com lápis de cor. Quando você vai misturando cor sobre cor, você já consegue fazer com que essas cores se mesclem, tirando a porosidade do papel. O lápis Blender é só como se fosse um quebra-galho. Prismacolor Blender parece que penetra melhor a pintura nos poros do papel. Eu não estou apertando, tá? De forma alguma. Vamos dizer sim que o Blender é como se fosse um lápis de cor neutro. O Blender, por ser uma cor neutra, ele pode realçar sim a cor, mas a principal função dele é fazer isso aqui que vocês estão vendo. Preencher a pintura e eliminar um pouco os poros do papel. E realçar a cor. Olha como é que ficou bem mais escuro. E se eu quiser, porventura, entrar com outro lápis por cima, eu posso. Não tem importância, tá? Até é bom porque eu vou conseguir, além de misturar melhor essas cores, uma na outra, fazer com que esse pigmento fique mais vivo, fique mais presente a cor, sabe? Eu tô apenas utilizando esse papel aqui para mostrar um papel mais texturizado, porque o pigmento parece que entra dentro dos poros dele, ela pode até ficar encerado com facilidade, mesmo controlando muito o peso da minha mão aqui, com bastante leveza, mas ainda assim tem esse fator, né, do papel e o lápis de cor não combinarem tanto assim. Lembra que eu falei? Para papéis mais texturizados, um lápis mais ressecado, tipo um Polychromos, um Super Soft, dentre outros. Para papéis mais lisos, um lápis mais macio, um Albrecht Durer, um Prismacolor, um Supracolor. Vamos fazer agora a mistura de duas cores, ó. Eu vou utilizar o marrom da Albrecht Durer Faber-Castell, eu vou utilizar esse creme da Devent Lightfast.
você vai ver que vai começando já a preencher melhor os poros, né? Só de eu mudar a maneira de colorir. Quando você entende a textura do papel, você pode modificar, às vezes, a forma de pegar no lápis e, consequentemente, isso aí influenciar na forma que você está pintando, no detalhe que você vai alcançar, no efeito da pintura, na mistura. Então, são alguns fatores que a gente tem que levar em consideração. E outra coisa também que a ponta do lápis influencia. Quanto mais abaulada, mais arredondada tiver a ponta do seu lápis, consequentemente mais poroso fica essa pintura. Ou seja, você não vai estar conseguindo fazer com que a ponta do lápis chegue nos poros mais profundos da folha, muito por conta desse contato, do atrito. Então tenta manter a ponta do seu lápis sempre bem afiada, principalmente quando você estiver lidando com papéis mais porosos, tá bom? Você já consegue perceber lá que mesmo eu não apertando, ainda assim já fica um preenchimento bem uniforme. Ó. Eu vou tirando as marquinhas do lápis de cor, fazendo com que fique algo mais homogêneo. Mas por que acontece isso? Muito por conta da maciez dos lápis e também pela questão do próprio papel. Ele proporciona essa mistura e isso que pode causar aquela expressão que a gente fala da pintura encerada. O que significa isso? Quando você trabalha poucas cores, já sente que outras cores não pegam por cima, parecendo um giz de cera. Aqui eu estou fazendo o mais leve possível para evitar que isso aconteça. Que já é uma situação que eu nem utilizaria Blender. Poderia trabalhar com outras cores por cima, conseguiria mesclar. Vou finalizar com o Blender da Caran d'Ache. Se fosse para te indicar aqui comprar um blender, com certeza seria esse aqui da Derwent, que na minha opinião é o mais equilibrado. Ele tem um pigmento legal, mistura bem, mescla bastante as cores e tem um custo-benefício sensacional. Para ser um pouquinho mais justo, eu pontei o lápis blender da Caran d'Ache para ver se de fato vai melhorar um pouco mais. E geralmente quando a gente compra lápis, eles vêm com um tipo de pigmento de proteção na ponta, que é como se fosse uma química ali que eles passam na ponta dos lápis para proteger. E aí pode ser que às vezes no início ali, no primeiro contato do lápis com o papel, não sei se toda empresa faz isso, mas às vezes pode ser que não fique uma pintura tão legal lá. Então, em primeiro lugar, Prismacolor, segundo Derwent, em terceiro, Caran d'Ache. Agora, para te recomendar um lápis blender, com certeza o da Derwent. Questão de custo-benefício, eu achei ele muito bom. Eu tô aqui com a tampinha dessas de vidrinho de creme, mas para poder armazenar isso que eu vou mostrar para vocês. Vocês podem comprar um potinho também, tá? Qualquer coisa serve. Nesse caso, como eu não vou estar usando muito material, eu vou apenas utilizar a tampinha mesmo para poder extrair um pouquinho do que eu vou mostrar para vocês aqui. Vou utilizar o lápis Derwent, eu vou raspar a ponta do lápis blender, vou utilizar o pozinho do blender. Eu andei pesquisando na internet quanto que custa um potinho de blender. É muito caro. E se você porventura quiser ser mais ágil, trabalhar com pó do blender para poder espalhar no pigmento do lápis, essa alternativa aqui é super válida. Se for um pincel mais firme, melhor ainda, tá? Pega um pouquinho do pó do blender, tirar o excesso. Então tá aí, eu consegui preencher bem uns poros com essa técnica do pó do blender. Ficou bem bacana, mas aí cabe a você. O que você acha melhor? O blender direto no papel? Ou utilizar o pozinho do blender como alternativa? Você pode tirar suas próprias conclusões. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixa o seu like, inscreva-se no canal se você não tiver inscrito e ativa o sino para receber todas as notificações de novos vídeos. Um abração e até o próximo conteúdo. To the bed where I sleep, don't give a fuck, can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough, gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me, I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm